pra gente falar aí sobre o caso do Daniel Alves, né? O Daniel Alves que tá numa situação aí bem complicada. A defesa do Daniel já tá apresentando algumas formas aí de tentar tirar o jogador da cadeia. O principal objetivo é que o Daniel Alves responda em liberdade. A defesa do Daniel já ofereceu que ele coloque pulseira eletrônica, tornozeleira eletrônica, já ofereceu que ele apresente seu passaporte, deixe o passaporte com a justiça para que ele não possa fugir da Espanha, que ele se coloque à disposição para estar diariamente nos tribunais ou nas delegacias, para que ele também não saia, porque o grande medo da justiça espanhola é que o Daniel fuja, né, para o Brasil e assim responda em liberdade sobre esse processo e também não possa depois ser extraditado, mandado aí para a Espanha para ser preso. Então esse é o grande medo. A gente vai trazer novidades sobre o caso, mas é isso, né, Piperno? O principal medo da justiça é que ele fuja para o Brasil. E assim, vão aparecendo também novas acusações, novas questões, por exemplo, a dívida que ele teria com o fisco espanhol, algo que, enfim, também é um processo só que se arrasta há bastante tempo. Então, é claro que a Só te interrompendo dele... rapidinho pra gente voltar pra rádio. A gente voltou pro YouTube, mas não tinha voltado pra rádio ainda. Estamos de volta. Volta à Rádio Jovem Pan. Piperno falando aí sobre a situação do Daniel Alves, que tem novidades, né? Agora do fisco espanhol. O fisco espanhol também tem aí também cobra aí até um valor bem alto. Então, há uma preocupação da justiça espanhola exatamente em relação a isso. Quer dizer, que ele quite todas as suas questões. E, obviamente, o Daniel Alves, por ser uma pessoa, né, de muitas conexões e tal, passa a ser visto também como, assim, alguém que teria, eventualmente, recursos para deixar o país sem autorização, né? Então, esse é o receio talvez esse é o cuidado que a justiça espanhola tenha. E a defesa dele quer provar que não há nenhuma dúvida, enfim, não se precisa ter receio em relação a isso, porque ele estaria disposto a responder todas as acusações, porque a defesa, obviamente, alega que ele é inocente em tudo. Trazendo novidades aí, né, sobre o caso do Daniel Alves, na última sexta-feira, 8 testemunhas depuseram à justiça espanhola sobre os acontecimentos do dia 30 de dezembro. Entre elas, um brasileiro e as 2 jovens que acompanhavam a vítima, uma prima e uma amiga. Nesse depoimento foram apontados mais detalhes do que teria ocorrido logo após o suposto estupro. Além da angústia, da crise de ansiedade e do choro inconsolável da suposta vítima, nos primeiros minutos após o fato, a jovem teria mostrado desconfiança que, por se tratar de alguém famoso, supostamente envolvido no fato, a sua denúncia não teria crédito. Repetido inúmeras vezes às amigas e aos policiais: eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Fontes familiarizadas com a investigação também apontaram ao jornal La Vanguardia que, ao prestarem depoimento, as 3 jovens garantiram não saber que a porta do local onde ocorreu o suposto estupro dava para um banheiro exclusivo. Alegaram que elas não viram nenhuma sinalização no local e que pensaram que a entrada dava para o lado de fora, para uma espécie de saída de emergência para fumar. Porque, aí, abre aspas, de acordo com uma das testemunhas, porque eu saio da área VIP, passo por meia discoteca e fico em uma fila tremenda para acabar em um banheiro lotado e sujo, se descubro que existe um exclusivo e limpo onde estávamos. Não sabíamos, ela garantindo que elas foram em outro banheiro, que tinha fila, que estava sujo, e por isso elas não sabiam que aquela porta onde aconteceu o incidente levava para um banheiro. Outra testemunha ratificou as palavras: se eu sei que é um banheiro, minha amiga não entra, apontou. As testemunhas contaram ainda que a ideia naquele dia nem era ir para uma boate. As 3 jantaram naquela noite na casa de uma delas e, embora não tivessem planejado sair, pois a ideia deles era ficar juntos e colocar o papo em dia, acabaram se animando. Passaram primeiro por um bar de música e lá conseguiram uma entrada gratuita para Sutton, onde tudo teria acontecido. A esposa do Daniel Alves, Juana Sanz, visitou o jogador na prisão pela primeira vez nesse domingo, acompanhada do chefe e amigo do atleta Bruno Brasil. A modelo esteve no presídio Bryans 2, em Barcelona, onde o lateral está detido preventivamente após ser acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos. A visita de Juana a Daniel Alves durou cerca de 50 minutos.
Ao deixar o presídio, a esposa do jogador falou à imprensa espanhola, abre aspas, não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida, disse em entrevista ao programa Fiesta. Emocionada e com uma expressão séria, Juana Sanz também falou sobre os rumores que surgiram nos últimos dias a respeito de um possível divórcio entre ela e Daniel Alves. A modelo fez questão de negar os boatos. Ao ser perguntada sobre seu estado emocional após ver Daniel Alves na prisão pela primeira vez, Juana Sanz foi sucinta. Estou muito bem, obrigada. E quando questionada sobre sua impressão ao vê-lo detido, a modelo respondeu com uma pergunta. O que você acha? Realmente, né? Tem algumas perguntas de repórter que você não deveria nem responder, né? Logo em seguida, a esposa de Daniel Alves e o chefe Bruno Brasil entraram no carro e se despediram da imprensa. Então é aí, ó, a situação, testemunhas ouvidas pela justiça e o caso do Daniel Alves que vai se prolongando e, por enquanto, o jogador ainda não consegue responder em liberdade. Agora, isso é uma novidade, que não há o divórcio, que a esposa não se separou do Daniel Alves e que ela fez questão de estar ao lado do jogador, como disse ela, no pior momento da vida dele. Isso é uma novidade, isso é uma informação, já teriam dito que teria acontecido o divórcio e testemunhas escutadas, a principal informação, que as meninas afirmam que não sabiam que aquela porta levaria para um banheiro e que elas deixaram claro que elas mesmas foram em outro banheiro, mais cheio e sujo, e não foram naquele, o que também pode ter provas aí das câmeras de segurança da boate. O caso do Daniel Alves está se prolongando muito, vai se prolongar ainda mais e a gente vai seguir trazendo todos os detalhes, né, Mauro? Você mesmo diz, não tem mais o que a gente faz. A gente tem que acompanhar novidades e trazer informação e o público informado. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer e torcer para que justiça seja feita e ponto. E que outros casos como esse não aconteçam, não só com gente famosa. E que a gente, né, espere o julgamento e traga aqui realmente... Aqui em São Paulo saiu uma lei igual a da Espanha, né? Aqui em São Paulo? Sim. Mas qual lei que saiu? A mesma coisa, o mesmo protocolo. Que seja um protocolo seguido em mais lugares do mundo. Né? Mas qual é a lei? Protocolo... o protocolo de casos como esse. O protocolo da própria, no caso, foi uma boate, restaurante. Mais ou menos o mesmo protocolo feito para se dar guarida e mais proteção àquilo que há séculos não se faz. Mas o quê? Que o restaurante denuncie? Que o restaurante... Não, um protocolo semelhante no caso. Uma suposta vítima fala, atenção, e você faz todo esse corpo de delito, faz tudo aquilo, fecha a área, enfim, para ajudar. Exatamente, que os seguranças estejam aptos para quando receber uma informação dessa fechar a boate. Para fechar a boate, o espaço, saber o que fazer. É uma questão de protocolo, quer dizer, é uma questão de vontade, né, de fazer alguma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo.